Para começar, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Maria vivia na periferia de uma grande cidade, enfrentando os desafios de criar seu filho Miguel, de apenas 6 anos, sozinha. Após perder o marido em um acidente, ela dedicava sua vida ao pequeno, trabalhando como diarista e fazendo de tudo para garantir que nada faltasse a ele. Um dia, Miguel começou a apresentar sintomas preocupantes: febre alta, dificuldade para respirar e fraqueza. Desesperada, Maria correu com ele para o hospital público mais próximo, segurando nos braços enquanto enfrentava uma longa fila de espera. O olhar da mãe estava cheio de medo, mas também de uma determinação inabalável. No hospital, a realidade era desoladora. O local estava lotado, com pacientes pelos corredores e médicos sobrecarregados. Maria implorava por ajuda, mas recebia respostas frias e indiferentes, como: aguarde sua vez. Miguel, cada vez mais fraco, mal conseguia abrir os olhos. Ela tentava acalmá-lo, prometendo que logo ele ficaria bem, mas sentia o coração apertado ao perceber que nada era feito. As horas passavam, e a angústia de Maria só aumentava, transformando o local em uma prisão de impotência e desespero. Após horas de espera, a situação de Miguel se agravou rapidamente. Ele começou a ter dificuldades ainda maiores para respirar, enquanto Maria implorava por atendimento, ajoelhada no chão do hospital. Os poucos médicos que passavam pareciam alheios à gravidade do caso, justificando que não havia equipamentos suficientes ou vagas na UTI. A voz de Maria ecoava pelos corredores, mas ninguém oferecia uma solução. Em um último ato de desespero, ela gritou, exigindo que alguém salvasse seu filho, mas o silêncio foi a única resposta. Quando finalmente o médico se aproximou, já era tarde demais. Miguel sofreu uma parada respiratória diante dos olhos da mãe. Maria tentou reanimá-lo sozinha, gritando e chorando enquanto segurava seu pequeno corpo sem vida. Em meio ao choque, ela olhou ao redor, buscando ajuda, mas encontrou apenas olhares de pena e desamparo. Naquele momento, sua esperança foi esmagada, e sua alma foi tomada por uma dor impossível de descrever. A dor insuportável de Maria se transformou em fúria. Ela olhou ao redor, vendo o hospital que deveria salvar vidas, mas que havia tirado a de seu filho. O sangue dela fervia enquanto lembrava das recusas, da indiferença e do abandono. Sem pensar, Maria pegou um galão de álcool que estava em um dos corredores, usado para limpeza, e espalhou o líquido pelo chão do setor de emergência. Com mãos trêmulas, ela acendeu um fósforo, e o fogo consumiu tudo à sua frente. O calor intenso refletia sua raiva e seu luto. O incêndio se espalhou rapidamente, gerando pânico entre pacientes e funcionários. Pessoas corriam pelos corredores, gritando por ajuda, enquanto as chamas engoliam a entrada do hospital. Maria, paralisada por sua própria ação, permaneceu de pé, olhando fixamente para o caos que havia iniciado. Seu coração estava em pedaços, mas sua mente justificava o ato como um grito de protesto contra a negligência que matou Miguel. Ela não fugiu quando a polícia e os bombeiros chegaram. Com o olhar fixo e vazio, entregou-se sem resistência, carregando o peso de sua dor e de suas ações. O incêndio no hospital gerou um cenário de completo desespero. As chamas consumiam o prédio com rapidez, espalhando fumaça por todos os corredores. Pacientes, acompanhantes e funcionários corriam tentando escapar, mas a falta de planejamento para emergências piorava a situação. Pessoas ficaram presas em alas já tomadas pelo fogo, enquanto os gritos de socorro ecoavam no caos. Do lado de fora, sirenes de bombeiros e ambulâncias cortavam o ar, atraindo uma multidão de curiosos que se aglomeravam para assistir à tragédia. Os bombeiros trabalhavam incansavelmente para controlar as chamas, mas o dano já era devastador. Diversas vítimas foram retiradas com queimaduras graves e intoxicação pela fumaça. No meio da confusão, o nome de Maria começou a circular entre os sobreviventes, que apontavam ela como a responsável pelo ato desesperador. Alguns a condenavam por sua atitude extrema, enquanto outros, ao entenderem sua dor, permaneciam em silêncio. A imprensa logo chegou ao local, transformando o incêndio em um espetáculo midiático. Maria foi levada para a delegacia em meio ao caos, com o olhar perdido e sem esboçar uma única palavra.
Maria foi levada à delegacia sob olhares de reprovação e curiosidade da multidão. Algemada, ela caminhava em silêncio, com o rosto marcado pelo cansaço e as lágrimas que secaram em sua pele. A dor da perda de Miguel parecia ser maior que qualquer julgamento que pudesse enfrentar. Na delegacia, foi interrogada por horas, mas suas respostas eram curtas e carregadas de tristeza. "Eles mataram meu filho", foi a única frase que ela repetiu com convicção, enquanto sua mente revivia os momentos que antecederam a tragédia. Enquanto Maria aguardava em uma cela fria, o noticiário começava a transmitir sua história. A imagem da mãe devastada, sentada no chão do hospital com Miguel nos braços, viralizou nas redes sociais. Algumas pessoas a viam como uma criminosa, culpando-a pelas vidas que o incêndio colocou em risco. Outras, no entanto, enxergavam uma mulher que havia perdido tudo e agido no auge do desespero. O país começou a se dividir, enquanto a figura de Maria, entre dor e revolta, se tornava um símbolo do abandono e da falência do sistema público de saúde. Na prisão, o passado de Maria começou a vir à tona, revelando a extensão do sofrimento que moldou sua vida. Filha de trabalhadores rurais, ela foi abandonada pelo pai ainda criança e cresceu vendo a mãe lutar para sobreviver. Aos 18 anos, apaixonou-se por Carlos, um jovem pedreiro, com quem construiu uma vida simples, mas feliz. Contudo, a tragédia bateu à porta quando Carlos morreu em um acidente de trabalho, deixando Maria sozinha com Miguel, então apenas um bebê. Desde então, ela enfrentou a vida com resiliência, agarrando-se ao amor por seu filho como única razão para continuar. Esse passado começou a gerar empatia na opinião pública quando a história foi amplamente divulgada. Relatos de vizinhos e amigos destacavam a dedicação de Maria como mãe e seu esforço incessante para dar uma vida digna a Miguel. Documentos apresentados por sua defesa também mostraram que ela havia tentado buscar ajuda social inúmeras vezes, sem sucesso. A imagem de uma mulher lutadora, marcada por perdas e injustiças, ganhou força nas redes sociais. O público começou a questionar se ela era realmente uma criminosa ou apenas mais uma vítima de um sistema que falhou repetidamente com ela. Dias após sua prisão, um vídeo gravado por um acompanhante no hospital viralizou nas redes sociais. Nas imagens, Maria aparecia chorando e implorando por atendimento, enquanto segurava Miguel nos braços. A gravação mostrava claramente a indiferença dos funcionários, que alegavam falta de recursos e mandavam que ela esperasse. O público, ao assistir a cena, começou a enxergar a negligência que antecedeu a tragédia. Hashtags pedindo justiça por Maria ganharam força, e movimentos sociais começaram a se organizar em defesa dela. A repercussão do vídeo fez com que veículos de imprensa começassem a investigar o caso mais profundamente. Jornalistas descobriram que o hospital enfrentava problemas graves de gestão, com equipamentos quebrados e falta de medicamentos básicos. Esses fatos fortaleceram a narrativa de que Maria havia agido movida pela dor e pela impotência diante de um sistema que falhou com ela e seu filho. A opinião pública começou a mudar rapidamente, e Maria deixou de ser vista como uma criminosa para ser considerada uma vítima. Protestos em frente ao hospital e à delegacia onde ela estava presa começaram a ganhar força, exigindo não apenas sua liberdade, mas também justiça para Miguel. A comoção pública atraiu a atenção de organizações de direitos humanos e advogados renomados, que se ofereceram para defender Maria sem cobrar honorários. Entre eles, estava Clara Monteiro, uma advogada reconhecida por enfrentar casos de grande repercussão social. Clara visitou Maria na prisão e ficou profundamente impactada ao ouvir seu relato e perceber a profundidade de sua dor. "Você não está sozinha, Maria. Nós vamos lutar por justiça, por você e pelo Miguel", prometeu Clara, com firmeza. A chegada dessa nova defensora trouxe um raio de esperança à mãe, que começava a acreditar que sua voz finalmente seria ouvida. Paralelamente, movimentos sociais e ONGs organizaram manifestações em várias cidades, exigindo melhores condições no sistema público de saúde e reformas urgentes. Artistas, jornalistas e figuras públicas também se uniram à causa, amplificando o clamor por justiça nas redes sociais e na televisão. Enquanto isso, Clara e sua equipe começavam a reunir provas que mostravam o descaso do hospital e a corrupção na gestão pública.
Documentos obtidos por meio de denúncias anônimas começaram a apontar que o hospital havia recebido verbas significativas, mas que grande parte fora desviada. O caso de Maria não era mais apenas sobre ela, mas sobre uma luta contra um sistema que há anos fazia vítimas invisíveis. O julgamento de Maria começou sob intenso acompanhamento da mídia e da opinião pública. O tribunal estava lotado, com jornalistas, ativistas e curiosos acompanhando cada detalhe. A promotoria a acusava de incêndio criminoso e homicídio culposo, responsabilizando-a pelas vítimas do fogo que destruiu o hospital. Entretanto, Clara Monteiro, a advogada de defesa, apresentou Maria como uma mulher destruída pela dor e agindo no auge do desespero. O que está sendo julgado aqui não é apenas Maria, mas um sistema que falhou com ela, com Miguel e com todos nós, argumentou Clara, emocionando a plateia. Durante o depoimento, Maria narrou os momentos de angústia no hospital, descrevendo como viu a vida de Miguel escapar diante da negligência. Suas palavras, carregadas de emoção, trouxeram lágrimas aos olhos de muitos presentes, inclusive do juiz. Testemunhas começaram a relatar o caos do atendimento naquele dia, reforçando as denúncias de negligência. Além disso, Clara apresentou provas contundentes de corrupção e má gestão no hospital, desviando o foco da acusação para o verdadeiro culpado. Cada argumento da defesa tornava a decisão mais complexa, enquanto a tensão tomava conta de todos no tribunal, esperando pelo desfecho. Conforme o julgamento avançava, surgiram novas provas que chocaram o tribunal e a opinião pública. Documentos apresentados pela defesa revelaram que o hospital havia recebido milhões em verbas destinadas à manutenção e compra de equipamentos, mas boa parte foi desviada por gestores corruptos. Depoimentos de funcionários confirmaram que alertas sobre a precariedade das condições foram ignorados pelos administradores. Além disso, uma enfermeira testemunhou que, no dia da morte de Miguel, o único respirador funcional estava reservado para um paciente influente, reforçando a negligência deliberada. Essas revelações causaram indignação generalizada, transformando o caso em um símbolo da corrupção no sistema de saúde. A promotoria, acuada, tentou minimizar as acusações contra o hospital, mas a maré de opinião já havia mudado. Clara Monteiro explorou cada detalhe dessas descobertas, mostrando que Maria não era verdadeira criminosa, mas uma vítima de um sistema falido e cruel. O público, antes dividido, agora se unia em apoio à mãe, exigindo justiça e punição aos responsáveis pela má gestão. Protestos aumentaram nas ruas, enquanto o caso de Maria ganhava repercussão internacional, atraindo a atenção de entidades de direitos humanos. No tribunal, cada revelação tornava impossível ignorar o verdadeiro culpado por toda a tragédia, a corrupção institucionalizada. A cobertura da mídia, que inicialmente focava no incêndio causado por Maria, mudou drasticamente após as revelações no tribunal. Programas de televisão, jornais e sites passaram a destacar a negligência e a corrupção no hospital, apresentando Maria como uma vítima do sistema. Jornalistas investigativos mergulharam no caso, descobrindo que o hospital era apenas a ponta do iceberg de um esquema de desvio de verbas na rede pública de saúde. Essa exposição gerou uma onda de revolta popular, com protestos em frente às secretarias de saúde e palácios governamentais. Maria tornou-se o rosto de uma luta maior, símbolo de mães e famílias que haviam perdido entes queridos pela ineficiência do sistema. Enquanto a imprensa fazia sua parte, a defesa de Maria usava essa nova narrativa a seu favor no tribunal. Clara Monteiro trouxe reportagens e entrevistas que reforçavam o contexto de abandono no hospital e o impacto do caso na sociedade. Vídeos de outros pacientes que haviam sofrido negligência no mesmo hospital foram exibidos, mostrando que a tragédia de Miguel não era um evento isolado. A força da mídia também gerou pressão política, levando autoridades a prometer investigações e mudanças. Aos poucos, Maria deixava de ser vista como uma criminosa e passava a ser reconhecida como a catalisadora de um movimento de transformação. No auge do julgamento, um reencontro inesperado mexeu profundamente com Maria. Sua mãe, que ela não via há anos, apareceu no tribunal, trazendo um misto de emoções. Elas haviam se afastado quando Maria, ainda jovem, decidiu deixar a casa da família para buscar uma vida independente. A dor do abandono e a falta de apoio durante os anos difíceis tornaram a reconciliação complicada. No entanto, ao ver a filha devastada, a mãe se aproximou,
oferecendo um abraço silencioso e sincero, que quebrou as barreiras construídas pelo tempo e pela mágoa. Esse reencontro trouxe um novo fôlego emocional a Maria, que sentia-se menos sozinha em meio ao caos. A presença da mãe no tribunal, sentada na primeira fila, tornou-se um símbolo de força e amor incondicional. A mídia capturou o momento com destaque, humanizando ainda mais a história de Maria aos olhos do público. Ao mesmo tempo, o apoio familiar serviu como combustível para que ela enfrentasse os momentos mais difíceis do julgamento. Essa reconciliação, embora tardia, tornou-se um dos elementos mais marcantes e emocionantes, mostrando que mesmo nas tragédias mais profundas, o amor familiar ainda pode florescer. Quando chegou o momento de Maria depor, o silêncio tomou conta do tribunal. Diante do juiz, dos jurados e de uma plateia ansiosa, ela respirou fundo e contou sua história, desde a morte de seu marido até os últimos instantes de Miguel em seus braços. Sua voz trêmula carregava a dor de uma mãe que viu seu filho morrer por negligência, sem ter meios de salvá-lo. Ela descreveu o desespero de implorar por ajuda e o vazio de ouvir que deveria esperar enquanto a vida de Miguel escapava diante de seus olhos. Eu perdi tudo naquele dia, e naquele momento, perdi também a razão, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O depoimento de Maria foi um divisor de águas no julgamento. Sua sinceridade e vulnerabilidade emocionaram os presentes. Sua defesa, conduzida com maestria por Clara Monteiro, utilizou o testemunho para reforçar a narrativa de uma mulher movida pelo desespero, não pelo ódio ou pela vingança. O público, que acompanhava tudo pelas transmissões ao vivo, encheu as redes sociais de mensagens de apoio. No tribunal, as palavras de Maria ecoaram, deixando todos reflexivos e ampliando a pressão para que o sistema fosse responsabilizado pelo que ela e Miguel haviam sofrido. Enquanto o julgamento seguia, uma nova e chocante revelação veio à tona. Documentos confidenciais, obtidos por jornalistas investigativos e apresentados pela defesa, mostravam que a administração do hospital desviava verbas destinadas à compra de equipamentos essenciais. Os gestores priorizavam interesses pessoais, mantendo contratos superfaturados e deixando alas inteiras sem condições mínimas de atendimento. Mais chocante ainda foi a descoberta de que havia sido feita uma solicitação para mais respiradores meses antes da tragédia, mas ela foi ignorada pelos diretores para economizar custos. A negligência sistemática não era acidental, mas deliberada. Essas revelações transformaram o julgamento em algo maior do que a culpa de Maria. A defesa utilizou as provas para argumentar que o sistema de saúde havia falhado não apenas com Miguel, mas com todos os pacientes que passaram por aquele hospital. O público reagiu com indignação, exigindo que os verdadeiros culpados fossem responsabilizados. A promotoria, pressionada, começou a redirecionar o foco para os gestores do hospital, que agora eram investigados paralelamente. O caso de Maria tornava-se um marco histórico, expondo a podridão de um sistema que havia causado dor a inúmeras famílias. O tribunal, antes focado em Maria, agora era o palco de uma luta por justiça coletiva. Após semanas de intensos debates, depoimentos e revelações, o dia da sentença de Maria chegou. O tribunal estava lotado, com milhares de pessoas acompanhando pelas transmissões ao vivo. O juiz reconheceu a gravidade do incêndio e suas consequências, mas também destacou as circunstâncias extremas que levaram Maria a agir. Ele apontou que a negligência do hospital e a corrupção haviam sido os verdadeiros catalisadores da tragédia. Após um longo discurso, o juiz anunciou sua decisão. Maria foi condenada a 5 anos de prisão, mas com a pena convertida em serviços comunitários devido à sua condição emocional e à pressão pública. A decisão dividiu opiniões, mas trouxe um alívio para aqueles que apoiavam Maria. Ela sairia do tribunal livre, embora carregando o peso de sua dor e suas ações. Fora do tribunal, multidões comemoravam o veredito, vendo-o como um passo para a justiça social. Clara Monteiro, emocionada, abraçou Maria, reafirmando que sua luta não havia terminado. A sentença marcou o início de uma nova fase na vida de Maria, que agora precisava reconstruir sua existência enquanto continuava sendo símbolo de uma causa que já não era apenas sua. A batalha por justiça, porém, ainda não havia acabado. Os responsáveis pela corrupção no hospital estavam na mira da sociedade e da lei.
Após o veredicto, a atenção se voltou para os responsáveis pela corrupção e negligência no hospital. Investigações aprofundadas, iniciadas durante o julgamento de Maria, revelaram um esquema de desvio de milhões de reais que deveriam ter sido usados para manter o hospital funcionando. Vários diretores foram presos, e suas propriedades foram confiscadas para ressarcir os danos causados. Além disso, o governo foi obrigado a criar um plano emergencial para reformar as unidades de saúde, impulsionado pela pressão popular. O nome de Miguel tornou-se um símbolo, representando todas as vidas perdidas por um sistema negligente. Ao mesmo tempo, o hospital onde Miguel perdeu a vida foi fechado para uma reestruturação completa. A notícia trouxe um mix de sentimentos para Maria, que viu na ação uma pequena justiça para o sofrimento de seu filho. Organizações começaram a trabalhar em memória de Miguel, ajudando crianças de famílias vulneráveis a terem acesso a tratamentos médicos de qualidade. Maria, mesmo carregando a dor de sua perda, decidiu participar desses movimentos, falando publicamente sobre a importância de lutar contra a corrupção e melhorar o sistema de saúde. A justiça para Miguel não trouxe seu filho de volta, mas transformou sua tragédia em um grito de mudança que não podia mais ser ignorado. Após cumprir a sentença de serviços comunitários, Maria começou a trabalhar diretamente em projetos voltados para mães em situação de vulnerabilidade. Utilizando sua própria experiência como exemplo, ela passou a palestrar em eventos e escolas sobre a importância da luta por direitos básicos e a denúncia de injustiças. Seu nome começou a ser associado à resistência e à força, inspirando milhares de mulheres que enfrentavam situações semelhantes. Organizações sociais a procuraram para liderar campanhas de conscientização sobre saúde pública e combate à corrupção. Aos poucos, Maria transformou sua dor em propósito, ganhando reconhecimento como uma voz ativa por mudanças sociais. Apesar das dificuldades, Maria se reinventou como uma figura pública de impacto, mas nunca esqueceu suas raízes e a memória de Miguel. Seus projetos se expandiram, e ela fundou uma associação que oferecia apoio jurídico, psicológico e financeiro para famílias negligenciadas pelo sistema de saúde. Com o tempo, sua luta começou a colher frutos. Políticas públicas foram aprovadas para aumentar a transparência e os investimentos no setor. Maria, que antes era vista como uma criminosa, agora era celebrada como uma líder transformadora. O brilho em seus olhos não apagava a saudade de Miguel, mas mostrava que sua luta havia ganhado um novo significado. Com o apoio de doações e organizações sociais, Maria criou a Fundação Miguel, uma instituição dedicada a oferecer assistência a famílias que enfrentam dificuldades no acesso à saúde pública. A fundação oferecia tratamentos médicos, suporte psicológico e até orientação jurídica para vítimas de negligência hospitalar. Cada espaço da fundação trazia memórias de Miguel, desde o nome até as ilustrações de crianças nos murais, simbolizando a esperança que Maria queria levar a outras mães. Nenhuma mãe deveria passar pelo que passei, dizia ela, emocionada, ao inaugurar o primeiro centro de atendimento. A fundação rapidamente se tornou referência, ajudando centenas de famílias. A Fundação Miguel também atuava no campo político, pressionando por reformas no sistema de saúde e promovendo campanhas de conscientização sobre a importância de um atendimento digno. Maria se tornou uma ativista respeitada, ganhando espaço em conferências nacionais e internacionais. O nome de Miguel passou a ser sinônimo de luta e transformação, ecoando em cada ação realizada pela instituição. Embora o vazio de sua perda fosse permanente, Maria encontrou na fundação uma forma de eternizar o legado do filho. A dor que antes a consumia agora alimentava uma causa maior, transformando o sofrimento em solidariedade e mudança. Anos após o incidente, Maria se tornou uma figura nacional de inspiração e luta por justiça social. Sua história foi narrada em livros, documentários e programas especiais, mostrando como ela transformou uma tragédia pessoal em um movimento por mudanças reais. O governo, pressionado pela força da opinião pública, reconheceu oficialmente a Fundação Miguel como uma instituição de utilidade pública. Maria recebeu prêmios por sua contribuição à sociedade, e seu nome passou a ser associado à coragem e à resiliência. O momento mais emocionante foi quando ela foi homenageada em um evento nacional, recebendo uma placa em nome de todas as mães que lutaram e ainda lutam por justiça. Apesar do reconhecimento, Maria nunca se afastou das pessoas que ajudou ao longo dos anos.
Continuava visitando centros da fundação, conversando com mães, ouvindo histórias e oferecendo palavras de encorajamento. Ela sabia que cada vida tocada pela Fundação Miguel era um passo para honrar a memória de seu filho. A força de sua luta inspirou leis que aumentaram o investimento em saúde pública e a fiscalização contra desvios de verba. Maria, que um dia foi julgada e condenada, agora era vista como um símbolo de que, mesmo diante da maior dor, é possível transformar a realidade. Sua história provava que a esperança podia renascer das cinzas. O impacto da trajetória de Maria transcendeu o tempo e as fronteiras. Décadas após o incêndio que mudou sua vida, a Fundação Miguel se expandiu para várias regiões do país, salvando vidas e oferecendo suporte a milhares de famílias. O nome de Miguel passou a simbolizar não apenas a luta por justiça, mas também a esperança de um sistema mais humano e eficiente. Escolas, hospitais e centros comunitários foram batizados em homenagem a ele, imortalizando o legado que nasceu da dor de sua mãe. Maria, agora idosa, era frequentemente vista nos eventos da Fundação, acompanhando de perto cada novo projeto. Sua história continuou sendo contada para novas gerações, mostrando como a coragem de uma mãe enfrentou as engrenagens de um sistema corrompido. Livros de história mencionavam Maria como um exemplo de transformação, ensinando que mesmo as tragédias mais profundas podem gerar mudanças duradouras. Quando Maria faleceu, foi lembrada como uma heroína nacional, e sua despedida contou com milhares de pessoas que foram tocadas por sua luta. Seu legado continuou vivo, renovando a cada dia o compromisso de uma sociedade mais justa. Assim, Maria e Miguel permaneceram eternos, não apenas nas memórias, mas no impacto que deixaram no mundo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!